Então, vamos aqui para o gráfico semanal. Para a gente dar continuidade a essa nossa linha de raciocínio, precisamos então entender o que está acontecendo aqui dentro dessa bandeira de baixa no gráfico semanal. Pelo gráfico semanal, o que está acontecendo nessa bandeira de baixa no gráfico mensal, agora a partir do gráfico semanal. Então vamos lá. Aqui pelo gráfico semanal, nós vemos que ainda não temos aí um fundo, ou talvez não tenhamos um fundo no gráfico mensal, porque não temos aqui com clareza um pivô de alta no gráfico semanal, não temos claramente aqui um pivô de alta. Este pode ser um movimento único, bem como também pode ser aqui um pivô de alta, é o que precisamos entrar no gráfico para entender. Então vamos partir aqui de duas premissas, de dois vieses. Primeiro, o viés de que já temos aí um fundo no mensal e o viés de que ainda não temos o fundo do gráfico mensal. Então, o que está acontecendo aí dentro desse lugar, onde inicialmente temos dúvida aí do que estamos vendo. Esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então, já deixe seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. Então vamos lá. Partindo da premissa de que aqui nós ainda não temos um fundo estabelecido no gráfico mensal, de modo que ainda não invertemos a tendência aqui, ou seja, isso deixaria para nós aqui que estamos ainda num movimento único de baixa, que estamos ainda em busca desse fundo no mensal, que apesar de termos rompido a máxima do candle anterior, este movimento de rompimento da máxima do candle anterior foi somente um rompimento de um inside bars e não foi o suficiente para caracterizar isso aqui como fundo. Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que aqui no gráfico semanal rompemos no mensal a máxima do candle anterior e aqui no gráfico semanal invertemos a tendência aqui para cima e aí temos sim um fundo no gráfico mensal. Então, vamos logo tirar essa dúvida, vamos partir aqui para o gráfico diário para entendermos se temos uma inversão de tendência para cima e depois se temos uma inversão de tendência para baixo. Então, vamos lá. Aqui no gráfico diário já vemos uma inversão de tendência para cima que perdeu o seu fundo anterior, no entanto, não inverteu a sua tendência para baixo, continuamos em tendência de alta, aqui mais uma vez fundo ascendente contra o fundo anterior, aqui mais uma vez continuidade, tendência de alta por enquanto, tendência de alta por enquanto, e aqui agora tendência de baixa. E aqui não tivemos nesse movimento, aqui nesse movimento não invertemos para cima e depois para baixo. Perceba, temos aqui a perda de um fundo, a única perda de um fundo foi aqui e depois fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e aqui também nenhuma perda de tendência, então aqui tendência de alta. E aí, no momento, agora que invertemos a tendência, então aqui temos um topo no semanal, e aí aqui confirmando, e ainda não invertemos para cima novamente. Então aqui estamos num movimento único, isso daqui não inverteu a tendência, é o que vamos falar aí logo daqui a pouco. Esse movimento aqui confundiu muita gente, isso daqui não vai caracterizar aí uma inversão de tendência, por mais que o preço tenha avançado tanto assim aqui para cima. Somente perdemos essa estrutura de baixa, mas não invertemos a tendência para dar força para isso aqui como um fundo, ao ponto de ser usado como um suporte relevante. Então, vamos retornar para o gráfico anterior para seguirmos aí pela premissa correta. Então, vamos lá. Então, aqui seguindo pela premissa correta, aqui temos um movimento único de alta no semanal. Aqui estamos ainda em busca de um fundo, porque lembra, este movimento onde
enfrentamos aqui a região de resistência trazida pelos ursos com as emas, não foi aqui o suficiente para garantir esse ponto de preço como um fundo, porque não invertemos a tendência no diário. Perceba, não tivemos uma inversão de tendência aqui. Isso não foi uma inversão de tendência, isso foi um movimento único desestruturado dos touros, o que proporcionou com que os ursos retornassem aqui. Porque perceba, para que a gente pudesse dar credibilidade a isso aqui como um fundo, a isso aqui como uma base de preço compradora, precisaríamos ter uma inversão de tendência aqui. Isso é o que traria credibilidade para esse fundo não ter sido aí atacado tão facilmente de volta como foi. Então, essa é a importância de o mercado seguir formando tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Se o mercado subir em linha reta, fragiliza o ponto de partida, de modo que todo esse caminho de ida fica facilmente aí à mercê de um forte ataque, e essa região de preço não vai ser usada como uma base com muita credibilidade. Ao contrário, se isso subisse numa tendência de alta, como foi o caso aqui, como o preço subiu em um movimento único e aqui não tivemos um fundo ascendente, isso não gerou credibilidade para esse fundo. Então, por mais que tivemos esse avanço no preço, isso não foi o suficiente aí para que a gente pudesse inverter a tendência e garantir isso daqui como um fundo seguro, um fundo a ser usado como base. E aqui num retorno do preço, já retornamos, mantendo então a tendência de baixa em vigor. É claro que aqui nós vamos entrar para avaliar esse aqui, para examinar esse movimento de preço aqui mais de perto, mas até agora estamos ainda num movimento de baixa, que esse movimento de baixa aqui pelo semanal entenderemos como um movimento único que está nos levando aí em busca do ataque dessa região aqui. Isso daqui que vai ser um suporte, apesar de não ser ainda o fundo do gráfico mensal, da mesma forma que vimos agora no gráfico semanal. Como aqui subimos num movimento único, não subimos formando topos e fundos ascendentes no gráfico semanal ainda, né? Então isso daqui ainda no gráfico mensal ainda não é aquele suporte super forte, não é aquela base de preço ainda super forte. Então isso daqui ainda no gráfico mensal, se perdermos esse fundo, aqui ainda iremos considerar como um movimento de continuidade de baixa. Então essa bandeira de baixa não vai poder ser considerada como uma interseção, como uma correção. Então esse movimento aqui ainda não iremos poder considerar como uma correção. De modo que se perdermos essa região, que é um suporte em alguns gráficos menores, ainda iremos continuar em busca deste fundo que estamos tentando encontrar aqui, deste fundo que os touros tanto estão brigando para encontrar aqui nessa região. Porém, para que isso aconteça, precisamos inverter a tendência no gráfico semanal, o que ainda não aconteceu. É muito importante, pessoal, que vocês consigam entender isso. E isso contraria muito das coisas que eu imagino que vocês tenham visto aí. Porque é muito comum a gente ver o seguinte: o preço do Bitcoin sobe muito forte ou sobe por algum tempo, já vem milhões de análises dizendo que o Bitcoin agora encontrou o fundo, que o Bitcoin vai para a lua e que agora pronto, vamos encontrar o topo histórico, vamos passar dos 30 mil dólares. E não é bem por aí, pessoal. Você tem que ter uma visão crítica, uma visão imparcial da estrutura das tendências. Percebe? De modo que, ao entender a anatomia do preço, ao entender a estrutura das tendências, entender aí como estão formados fractais de preço, você consegue compreender aí quais fundos formam bases de suporte forte, quais topos formam bases de resistência forte, como o preço está se comportando, enfim. Com isso, você acaba que nunca vai ser pego de surpresa. Então, é muito importante você entender. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito.
E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!